queridos telespectadores, mais uma vez, com grande prazer, o nosso encontro das segundas-feiras. Nós aqui estamos hoje, mais uma vez, relembrando aqueles problemas, de um modo geral, que afligem o mundo inteiro. Nós estamos vivenciando um momento de extrema violência, um momento de radicalismos de todas as áreas, que realmente nós precisamos repensá-los. Precisamos de ter muita atenção, muito cuidado, para que não cheguemos nós a termos esses radicalismos entre nós. Nós que somos tão pacíficos, nós brasileiros que temos tanta cultura do bem, a cultura do amor, a cultura, enfim, de gostarmos entre nós, de nos gostarmos. Que tenhamos bastante cuidado, bastante tranquilidade e que passemos a evitar esses exageros exacerbados, tanto no esporte quanto em outras áreas muito sensíveis, como nas comunidades menos favorecidas, para que nós não tenhamos que lamentar, como lamenta hoje grande parte da Europa, essa situação que vive. Que não tenhamos nós de olharmos para o nosso vizinho, para o nosso irmão de caminhada e pensarmos, será que ele é do lado de lá ou será que ele é do lado de cá? Porque no fundo, todos nós somos do mesmo lado, todos nós estamos caminhando na busca do nosso progresso. Nessa boa tarde nossa, eu gostaria de contar a vocês que nós temos hoje uma das pessoas mais importantes dentro da cidade. Dentro da cidade que luta tanto, com tantos problemas de infraestrutura, com tantos problemas principalmente baseados nas tragédias que a nossa região propicia. A verdade é que a região serrana é muito afetada por todas essas tragédias da natureza. As forças da natureza são muito violentas e nós estamos a reboque delas. A realidade é que caminhamos, mas precisamos mais e mais evoluirmos. Hoje nós temos conosco o Tenente-Coronel Rafael Simão, que é o nosso, diria, anjo da guarda da Defesa Civil. É o homem que aqui está cuidando, administrando e comandando. Prestem bem atenção, comandando. A função de comando, nós falávamos agora isso, é uma função difícil, porque o comandante tem de decidir. Boa tarde, Coronel. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar no seu programa. A Defesa Civil agradece essa oportunidade mais uma vez. Coronel, nós estamos iniciando uma fase de alta tecnologia no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Agora, recente, no início da nossa conversa, víamos o tablet já funcionando e esclarecendo a chuva que está caindo. Coronel, quais são os principais passos que nós temos conseguido na nossa defesa, vamos dizer assim, na defesa de nós como seres humanos? Bom, acho que o importante passar para a população, acho que a Defesa Civil e Petrópolis precisa mudar esse quadro de que é uma cidade com risco muito alto, que é uma cidade que sempre tem um evento adverso, sempre tem um desastre. Acho que a gente precisa agora mudar, dar o segundo passo, é dar o exemplo, não só para o estado do Rio de Janeiro, para a região serrana, mas para o Brasil, que Petrópolis é capaz de dar exemplo de boas práticas de prevenção, de preparação da comunidade. E eis o nosso objetivo. O nosso objetivo hoje é implementar políticas públicas hoje de prevenção e de preparação. A determinação do prefeito Rubens Bom Tempo é que a Defesa Civil invista principalmente na prevenção e na preparação. E como você estava falando antes, Alcinda, a tecnologia veio para nos ajudar. Durante o ano de 2014, nós investimos em vários programas muito importantes. Posso citar algum deles, como é o caso dos núcleos comunitários de defesa civil. Os núcleos comunitários de defesa civil são pessoas da própria comunidade. Os NUDECs, não é isso? NUDECs, né? As pessoas conhecem bastante por esse nome, NUDEC. São pessoas da própria comunidade, essas pessoas são treinadas, recebem um treinamento pela Defesa Civil, uma capacitação, para numa condição adversa, ajudar a sua família, ajudar o seu vizinho, ajudar a sua comunidade. E também em condições de prevenção, ajudar no dia a dia, orientando a não jogar lixo nas encostas, orientando as pessoas que estão construindo irregularmente. E dessa maneira, somando a comunidade, poder público e iniciativa privada, nós temos condição de que Petrópolis avance, se torne uma cidade resiliente, que é a capacidade de você resistir a uma força
adversa e voltar à condição original. Eu posso dizer que Petrópolis avançou muito. É claro que a gente precisa avançar muito mais. Espero que em 2015 a gente não só tenha condição de dar prosseguimento nos trabalhos que nós estamos citando, como também iniciar outros tão ou mais importantes quanto este. É muito importante, principalmente, isso a gente observa nas conversas com os amigos, nas conversas com as comunidades que nós temos ido, essa interação que existe hoje da Defesa Civil com as comunidades. Eu, até certo ponto, acho, e gostaria até de externar isso, que a maneira como o coronel tem se mantido, tem se mostrado junto da comunidade, tem sido muito favorável, porquanto nós já tivemos oportunidade de saber de fatos em que o comandante assumiu o comando, mas que o comandante, ao assumir o comando, foi extremamente, na palavra deles, amoroso, porquanto nós não precisamos ser grosseiros. Nós precisamos ser firmes. Sim. Na hora da necessidade, na hora de agirmos, temos de agir. Isso é natural, isso é intrínseco ao comandante, é intrínseco àquele que ali está. Agora, nós estamos observando muito que é importante que se pense, o governo não é bom, mas será que o povo está sendo bom? Será que nós não precisamos de que fazemos que o governo e o povo se juntem? Porque não é só o governo que é obrigado a fazer as boas ações. Você tocou num ponto muito importante, né? Esse aprendizado que nós estamos tendo com o governo japonês e também de outros países que nós estamos buscando bons exemplos, tem nos ensinado isso. Como é importante a participação da comunidade, da iniciativa privada e do poder público. Passou da época já da gente entender que o poder público vai dar cabo de todos os problemas do mundo, mas não vai. Não vai mesmo. O exemplo do NUDEC é em função disso. No acidente do dia 17 de março, as comunidades mais afetadas ficaram ilhadas. O socorro não conseguiu chegar. O bombeiro não conseguiu chegar, a Defesa Civil não conseguiu chegar, as autoridades, a Secretaria de Obras com a máquina para poder intervenção, por que não conseguiram chegar? As ruas ficaram interditadas, tanto por conta dos escorregamentos, né, de terra que aconteceram, como também das inundações, as ruas ficaram inundadas. Nesse momento a comunidade ficou sozinha. Por isso a importância de você desenvolver dentro da comunidade um núcleo com pessoas que tenham um comprometimento com o bairro, que queiram de alguma forma fazer da sua comunidade uma comunidade mais segura. Não é só se proteger, não é autotutela, mas também proteger o seu vizinho, ajudar aquela pessoa que é cadeirante, que ele tem dificuldade de sair de sua casa, uma pessoa idosa, uma pessoa que tem dificuldade de se locomover. Então, por isso é muito importante o bairro trabalhar em conjunto. E a participação da comunidade, o exemplo que a gente viu no Japão é muito grande. Eles participam intensamente de tudo que eles participam. Reunião da Câmara de Vereadores enche, que eles vão lá, eles debatem os direitos deles, eles dizem se concordam, se não concordam. Quando a rua está suja, eles não ficam só ligando para o poder público para limpar. Eles limpam a rua, eles desobstruem os bueiros, que ele fica pensando, para que eu vou fazer isso? Se existe alguém que eu pago através dos meus impostos para fazer. Mas o grande prejudicado vai ser ele. Tem um amigo que estava no Rio de Janeiro esse final de semana e ele me relatou algo muito desagradável. Ele falou que viu um casal, ele não sabia dizer se era morador do Rio de Janeiro ou não, jogou um papel no chão e tinha uma senhora fazendo a limpeza. Essa senhora pegou o papel e falou, moço, mas por gentileza não joga o papel do chão. Ele virou para a senhora, jogo sim, eu pago os meus impostos e você tem que limpar. Então assim, ele ouviu isso. Então a gente fica imaginando, se todo mundo não jogasse lixo, a gente gastaria menos dinheiro com a limpeza. A gente poderia gastar mais dinheiro com a saúde. Então assim, muitas das vezes você tem que gerar uma estrutura tão grande, se a comunidade ajudasse, poderia ser muito menor. A quantidade de lixo que é jogado nas encostas, os rios, quanto se gasta para fazer limpeza dos rios, se as pessoas não jogassem o lixo nos rios. Então, por isso que o problema, se hoje Petrópolis é uma cidade que tem um risco muito grande, para a gente diminuir esse desafio de fazer com que esse risco diminua a vulnerabilidade, é um desafio para todos nós. Começa na sala de aula, começa em casa, começa na empresa, começa no poder público. Se todo mundo entender que isso é um problema de todos e que afeta a cidade como um todo,
a gente com certeza vai fazer Petrópolis um local mais seguro, um lugar mais bonito. Não tenha dúvida. E uma coisa interessante, nós tivemos oportunidade, nesse decorrer do ano que passou, de estarmos em várias comunidades, inclusive em 2 colégios, em que nós fomos chamados para dar uma palestra. E não foi bem uma palestra, eu diria até que foi um aprendizado. Nós conversamos com aquelas crianças de 10, 11 anos e nós ouvimos delas coisas assim espetaculares. Meu pai joga lixo no lugar errado. Meu pai não presta atenção para o carro na calçada. Minha mãe atravessa fora da faixa. Gente, isso é importantíssimo. São as crianças que serão o futuro da gente. Claro. Eles estão vendo uma coisa que o adulto às vezes não está entendendo. Essa colocação de que o governo, de que o poder público é falho, o poder público... Hoje nós vivenciamos uma situação dificílima de corrupção, mas veja bem, nós temos que fazer a nossa parte. Sim. Nós, cidadãos, temos também que cumprir. Se nós quisermos que o governo retire todos os lixos da rua, nós precisamos também termos a consciência de evitarmos o problema. Essas lixeiras com tampa, elas são muito boas para você evitar o roedor, para você evitar a doença que o rato traz. Sim. E de vez em quando você escuta a pessoa dizer, mas eu não tenho obrigação de levantar a tampa, eu boto aqui em cima. Entende? Então, realmente, isso é um prejuízo. Alcindo, no Japão, uma coisa que me chamou a atenção, que não há sujeira. É impressionante. Não há um papel no chão. Aí a primeira coisa que eu fui me perguntar, mas onde estão as lixeiras? Não existe lixeira nas ruas. Não tem lixeira na rua. Aí você fica imaginando, como é possível uma rua ficar limpa se não tem lixeira? As pessoas colocam os papéis no bolso. Eles não têm o hábito de sair comendo pela rua, como a gente tem, jogam papel e jogam. Eles colocam nos bolsos, ou colocam quando tem uma loja, é impecavelmente limpa. É claro que assim, não há como a gente implementar um produto, principalmente de um outro país, aqui no Brasil. A gente precisa fazer algumas alterações que a comunidade, o governo como um todo, entende que vai ser benéfico. Não dá para você pegar um aparelho dos Estados Unidos e botar para rodar aqui. A gente sabe que vai dar incompatibilidade. Mas, nesse sentido, a gente deve aprender com bons exemplos. Eu acho que, nesse momento, cabe muita humildade, a simplicidade da gente entender que a gente precisa crescer em alguns pontos. E a Defesa Civil está fazendo essa consciência, está fazendo essa avaliação. Durante muito tempo, a Defesa Civil não fez parte das prioridades do governo. E, por conta disso, e por conta de um déficit habitacional de muito tempo, hoje as pessoas estão tendo muita dificuldade de ter acesso à habitação. Por conta disso, tem construído casas em locais irregulares, em locais não edificantes. E essas casas edificadas sem técnicas construtivas, elas, numa chuva muito forte, elas vão ceder. Vão ceder porque às vezes são edificadas no caminho das águas, onde o vizinho na parte de cima não fez uma drenagem, cortou o barranco de qualquer maneira. Então, tudo na vida tem técnica. Por isso que a casa a ser edificada, ela tem que ser vista por um engenheiro ou um arquiteto. Não é porque ele só tem um diploma, é uma pessoa que estudou para isso, fez um projeto. Construir em Petrópolis é mais difícil do que você construir na Baixada. Perfeito. Porque aqui você precisa não só saber construir uma casa, saber para onde vai o seu esgoto, para onde vai suas águas servidas. A água que você está cortando em cima, ela vai ligar na rede daquela rua. Será que aquela rede daquela rua vai aguentar a capacidade que está colocando? Então, assim, tudo a gente tem que pensar. E por conta, a gente tinha antigamente o BNH, que foi uma boa forma de aquisição, principalmente para a classe média e classe baixa. Talvez o passo inicial, né? E a partir daquilo dali, talvez, né, me perdoe se eu não tiver com os dados exatamente corretos, mas a partir dali começou uma grande involução na parte de habitação. Entraram programas como o ProHabitat, Habitat Brasil, mas foram ainda intangíveis, não conseguiram acompanhar o crescimento populacional. Então, hoje, você pega uma pessoa muito simples, muito humilde, como essa pessoa tem condição de pegar um financiamento? Será que essa pessoa está conseguindo chegar aos bancos oficiais? Será que ela tem a comprovação de todos os documentos? Ou ainda, né, o que sobra para ela? Vai recorrer a essas financeiras, que às vezes colocam um juros altíssimo, de mais de 10%, e às vezes a pessoa nem percebe que os juros
Ele entende que o tamanho da parcela cabe no bolso dele. Essa é a aí grande divide colocação. 450 prestações para ele e ele vai pagando isso a perder de vista. Mas numa prestação cara. Um pedreiro em Petrópolis é muito caro. Mais de R$120 o dia do pedreiro, mais o ajudante. Então, hoje, construir em Petrópolis é caro e é difícil. Se hoje a gente não entender, por isso que o prefeito hoje determinou que fizesse um estudo na parte de legislação do programa do engenheiro arquiteto de família. Não é um programa fácil de ser desenvolvido, porque ele depende não só de questões de construir, mas a questão de você entender como funciona a parte de regularização do seu terreno, saber como desmembrar um terreno, fazer o registro geral do seu imóvel, ver a questão de topografia, a questão dos limites. Então, assim, coisas que até então são bem difíceis de serem atingidas pelo cidadão normal. Aquele cidadão que tem dificuldade de ter, quando eu falo normal, eu falo do cidadão, do homem médio, daquele que tem dificuldade, às vezes, de contratar um engenheiro, de contratar um topógrafo, de contratar um profissional. Dentro dessa sua colocação, eu vou fazer um comentário interessante. Quando nós falamos do engenheiro, às vezes há aqueles que dizem, mas você precisa ver que o preço, que isso, às vezes não é bem assim. Sai mais barato. Assim. Eu lembro quando nós construímos o prédio que nós temos, um amigo meu, Renato, que era o cara que me vendeu a ferragem, o material, ele bateu nas minhas costas e disse assim, você vai contratar um engenheiro de cálculo. Mas, Renato, meu construtor, ele me falou e disse, não, ele vai fazer teu cálculo de ferragem. Se não for a metade do que o construtor pediu, eu te forneço de graça. Eu comecei a rir, falei, Renato, vou aceitar, hein? Não chegou a 40%. Por quê? Ia se botar um peso terrível, umas vigas dessa largura, e o mais hilário, eu falei, doutor Moisés, mas essa viga com 10 centímetros, ele disse, pega uma tábua, nunca esqueci isso, bota a tábua, quebra no meio, quebrou, né? Agora bota essa tábua de cutelo e quebra ela no meio. Realmente. E eu não sou tão ignorante, a gente tem alguma qualificação, mas realmente eu não conhecia disso. Claro. Então você vê, um engenheiro barateou extremamente e ganhando dele, do que nós iríamos fazer uma coisa que seria um elefante branco. O senhor foi muito feliz nessa colocação, porque eu já vi isso em prática, eu já vi da pior maneira possível. Já vi, posso citar um caso, não vou falar o nome dessa senhora, ela com muito sacrifício, ela economizou o dinheiro dela, fez um muro de contenção, que eles falam muro de arrênio, fizeram um muro de contenção. E a Defesa Civil foi chamada porque esse muro caiu em cima da casinha dela. Nossa. E era todo o dinheiro que ela tinha. Ela pegou o financiamento, o restinho da aposentadoria e fez. Só que quem fez o muro dela foi um pedreiro. Só que o pedreiro, ele não calculou. Ele viu fazer o muro e ele repetiu. O pedreiro repete aquilo que ele já vê. Mesmo um pedreiro que tem muita experiência, eu conheço pedreiros formidáveis, maravilhosos, né? Mas, enfim, o engenheiro, ele faz o cálculo de toda aquela tensão, aquela força que está sendo submetida ali. Então, ele pensa em linhas de drenagem, de como aquilo vai suportar. E, mais do que isso, ele tem o registro dele de profissional. Ele tem uma anotação de responsabilidade técnica. Que se essa senhora tivesse, de alguma forma, feito esse muro com um profissional, um arquiteto ou um engenheiro que tem habilitação para fazer aquilo dali, ele certamente indenizaria ela naquilo. E ele é responsável, por isso ele é responsável por aquela obra. Então, a obra, ele fez um muro extremamente pesado, com pouquíssima drenagem, que não suportou quando todo aquele barranco, aquele talude, foi submetido a grande quantidade de água. E assim a gente vê vários outros problemas estruturais, de obras até muito bem intencionadas. Ele hiperdimensiona, ele aumenta em muito material com medo de não saber fazer aquele cálculo. Exato. E acaba tornando muito mais caro. Então, certamente, esse muro sairia mais barato, ela ficaria mais protegida e ainda mais segura, porque teria de quem cobrar. Inclusive, o direito favorece a ela numa ação de cobrança de responsabilidade. Agora ela vai demandar contra o pedreiro. Que responsabilidade técnica o pedreiro tem? E detalhe, como ela vai regularizar isso na prefeitura? Então, enfim, hoje, esse é um grande momento.
que é um momento que a gente está começando a engatinhar hoje no Brasil no sistema de prevenção. Basta lembrar que depois de 2011 vieram os grandes centros de monitoramento. A presidente, quando esteve aqui em 2011, ela foi severamente criticada, a presidente Dilma, por conta da ineficácia de algumas políticas de defesa civil. Durante muito tempo se valorizou sempre a resposta. Defesa civil está ligada à resposta, à atuação da emergência. Só que a grande estrela da defesa civil é o contrário, é a prevenção. Então, a defesa civil nacional, estadual e municipal, durante muito tempo, valorizaram muito aquela ação de resposta. Então, hoje a gente está vivendo um outro momento. Hoje existe o centro. Eu vinha para cá, estava chovendo. Eu começo a receber os alertas dos centros de monitoramento, dizendo, olha, existe uma previsão de chuva. Aí o meteorologista virou para mim, vai parar a chuva. E parou. Ele analisou. Então, hoje a gente tem mais profissionais acompanhando 24 horas essas questões meteorológicas, e o que para a gente é muito difícil. Gerar previsão meteorológica para a região serrana é muito complexo. Nós temos hoje 2 radares que nos ajudam muito. Um radar do Pico do Couto, que é um radar banda C, um radar mais parrudo, um radar que você consegue pegar uma região maior. E temos o radar banda S, que é um radar adquirido pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Um fica a quase 2.000 metros de altitude e o outro fica ao resto do chão, fica lá ao nível do mar. E esses 2 instrumentos nos dão condição hoje de ver. O radar é a melhor alternativa. Temos hoje as imagens de satélite, que nos ajudam bastante. Temos a carta sinótica, que é onde a gente vê as correntes de vento, por onde estão seguindo os ventos. E, além disso, nós temos outros instrumentos que vão nos ajudando nessa... Coronel, a minha produção está me pedindo só um intervalozinho para nós continuarmos nesse tópico que é muito importante. Kaique, os nossos apoiadores, por favor. Voltamos falando naquele ponto que nós estávamos, da tecnologia, dos radares. Coronel, os radares transmitem diretamente para o comando todo esse aparato que existe tecnologia. Isso realmente ajuda muito. O coronel me dizia, quando chegou, que tinha chovido, parece que 33 milímetros no Samambaia. Isso é muito importante, saber para onde direcionar, né? Esses indicadores, para quem está tomando a decisão, e normalmente, né, a Defesa Civil acaba gerenciando todo esse sistema de resposta, é o órgão competente, né, do governo municipal, e não é por questões, né, de que manda mais, manda menos, é o órgão que tem uma competência legal para estar fazendo isso, e ele acaba coordenando todas essas operações. Então, dentro da Defesa Civil, nós temos um centro de operações, ali nós temos imagem de satélite, dos pluviômetros, das câmeras da cidade. Agora, né, dando até uma boa notícia para a população, estaremos disponibilizando uma câmera na Coronel Veiga. Essa câmera eu tenho certeza que vai ajudar muito a comunidade de Petrópolis, vai ajudar muito não só o morador ali da região, mas aquela pessoa que precisa passar por ali. Nós já tivemos vários acidentes da Coronel Veiga, de pessoas que tentaram passar pela Coronel Veiga, perderam o controle do carro e acabaram se acidentando. Inclusive, nós temos óbitos na Coronel Veiga por conta disso. A ideia de disponibilizar essa câmera é fazer com que esse sinal esteja disponível através do site da Defesa Civil. O morador, qualquer pessoa, não só da internet, de casa, como do celular, ele vai poder acessar da rua, em qualquer lugar, ele vai olhar, olha, a Coronel Veiga... Não dá passagem ou dá. Exatamente. Então, eu vou mudar o meu caminho. Então, ele não vai pegar um engarrafamento, ele já vai buscar um outro caminho. E isso só foi possível, Cino, graças à ajuda entre a iniciativa privada, a comunidade e a Defesa Civil. A câmera, que é uma câmera PTZ, ela tem imagens de pan, ela tem imagem de tilt e tem imagem de zoom. Então, é uma câmera que consegue aproximar, consegue girar de um lado para o outro, e ela foi adquirida pela empresa chamada GridLab, é a empresa que faz manutenção do sistema de alerta e alarme. A empresa, através do seu Flávio, aí, seu Flávio, um abraço para o senhor e a equipe, muito obrigado. Graças a... A população também agradece. Agradece muito.
Então, ele, sensibilizado, ele é petropolitano também, numa conversa na Defesa Civil, tem até uma reunião com ele, logo quando terminar, ele sensibilizado com o problema, ele falou, vou disponibilizar a câmera. Então, ele disponibilizou. Ela fica onde? Em frente ao posto do Golfe, numa clínica que tem ali. Já sei onde é. Exatamente ali. Então, o agradecimento também aos empresários da clínica que nos forneceram o poste, permitiram que a Defesa Civil colocasse a câmera dentro da sua propriedade. Agradecer a Tech Cable que disponibilizou a internet. Agradecer a oficina do lado que colocou energia até que a Ampla pudesse fazer. Então, assim, uma medida dessa em parceria com tantas pessoas, olha o tanto de benefício que vai trazer para a população. E nós gostaríamos de pegar esse exemplo e multiplicar, tentar fazer outras parcerias, sempre disponibilizando para a população, que vai ser sempre, né, a menina dos olhos, é para onde a Defesa Civil olha. E tenho certeza que esse exemplo vai estimular outros semelhantes. Colocar a câmera, de repente, em todas as sirenes, onde tem, isso o prefeito já ficou sensibilizado. Vamos fazer agora um ajuste de orçamento para ver se é possível ainda botar esse ano uma câmera em todas as sirenes, para que a população possa não só escutar a sirene, mas para ver se está chovendo muito forte, colocar uma luz em cima da sirene para aquele cidadão que tem uma deficiência auditiva, que ele possa enxergar a câmera, verificar que está piscando o local onde está a câmera, significando que foi acionada, colocar uma indicação, se amanhã acabar a energia, nos pontos de apoio, uma indicação com luz, para a pessoa saber que aquela é a direção do ponto de apoio. Aliás, uma coisa muito importante seria, deve ser o NUDEC que estava nessa frente, é dizer o que fazer quando a sirene toca. Sim. Porque, naturalmente, quem está dentro de casa, principalmente o idoso, a própria criança, o que eu faço? Ter alguém que oriente. Olha, Alcindo, eu começo até um pouquinho antes disso. Aí eu mando, vou até olhar para a câmera aqui, ó, vou mandar o recado para o meu amigo cidadão que está agora nos prestigiando. Se a sua casa foi interditada pela Defesa Civil, se você mora num local que você sabe que é de risco, que o técnico da Defesa Civil já foi na sua casa, então é muito importante que antes de começar a chover forte, você procure um local seguro. Então, principalmente nesses dias agora, apesar de estarmos passando por uma seca, é natural do verão a gente ter pancada de chuva forte. Começou a armar o tempo, viu que existe possibilidade de chuva forte, ouviu no rádio, escutou um alerta da Defesa Civil, escutou em algum lugar que vai chover forte, não espere chover forte. Saia antes, com calma. É muito melhor você sair com o seu pai, às vezes que é idoso, o vovô lá que não consegue andar direito, com o filhinho de colo. É muito melhor sair antes de chover, com calma, descer na servidão, que às vezes descer com a servidão com muita chuva, sem muita energia água, elétrica, né? Então, assim, bota na cabeça uma coisa, eu sempre falo para eles, olha, a sirene é a última trombeta, é a trombeta do Apocalipse. Escutou a sirene, já era para você ter saído. É a última chamada. Então, não fica pensando assim, não vai acontecer nada comigo porque eu moro 15 anos aqui, nunca desceu nada, nunca acontece. Se nós instalamos sirene naquele local, que aquele local é um local considerado de risco, é importante todo mundo ali ter uma preocupação. E o local mais seguro pode ser na casa de um parente, pode ser na casa de um amigo. É melhor, vai ser um desconforto? É um desconforto sair de casa. Não tenha dúvida, assim, você deixar a sua casa, perfeito, que você construiu para você. E suas posses também, né? Mas é muito melhor tomar esse tipo de iniciativa do que amanhã você pensar bem, pô, eu poderia ter saído de casa. A minha filha que está machucada, ou a minha esposa, ou alguém da minha família machucou porque eu fui teimoso. Eu poderia ter sido. E eu já tive caso, assim, de eu estar na casa, mais uma vez, né, vou me reservar o direito de não tocar o nome para não constranger a pessoa, mas eu tive na casa de um determinado cidadão, avisei ele do risco, falei que era para ele sair, ele falou comigo que ia sair. Acompanhamos, ele deixou a casa, ele voltou para casa e não falou nada comigo nem com ninguém. Logo depois, escorregamento, eu fui descobrir que teve escorregamento na casa dele e a família dele morreu. E ele foi o único sobrevivente. Terrível. E quando eu cheguei lá, Alcindo, ele não conseguiu me olhar. Não porque ele estava me devendo alguma coisa, ele não teve coragem de me olhar nos olhos.
Porque meu olhar ia dizer para ele, olha, você foi responsável por tudo aquilo que aconteceu. Nós te avisamos. Porque no caso, se você é o comandante da Defesa Civil, ele é o comandante da família dele. Ele tem de ter um bom senso de cuidar da sua família. É aquela doutrina militar famosa, doutrina de guerra, bom senso. O bom senso acima de tudo. Nós temos de ter bom senso e entendermos essas... A natureza é muito forte. Nós estamos sujeitos a ela. Recordo, o coronel estava junto conosco numa reunião com o pessoal da Otto Remários, e uma senhora que, aliás, até gosto muito dela, e ela chora sempre até que nos vê, e que ela vai voltar para a casa dela, e o coronel falou, mas lá é muito pior. Ah, mas lá nunca aconteceu nada. E a gente conversando com ela, eu disse, mas vem cá, você tem certeza que não vai acontecer nada? Ah, não, certeza, eu não tenho. Eu digo, então, agora, você vai voltar sozinha, a tua família vai junto? Não, mas a minha família... A responsabilidade é tua. Você ouviu muito bem o que o coronel acabou de te dizer. Aquela senhora humilde, que viveu lá sempre a vida dela, mas que realmente a gente tem que entender. Agora, os problemas se situam de uma série de fatos, entende? Inclusive, às vezes, a velocidade das resoluções são muito lentas. Você vê que nós estamos hoje disputando a Otto Remários há 3, 4 anos. Ontem mesmo nós tivemos uma matéria no Globo falando de que os projetos estão todos eles praticamente, como muito bem disse o Morel, pausados. Entende? Agora, a vida dessa gente não foi pausada. Olha, Alcindo, eu fico assim... Eu tenho esse sentimento porque quando chove, a Defesa Civil é o primeiro órgão a estar ali junto com o bombeiro. Prova disso que 2 amigos, grandes colaboradores, agentes da Defesa Civil faleceram em combate. Foi. A Defesa Civil não passou pelo telefone e falou assim, olha, amanhã nós vamos aí, pode deixar, já anotei o endereço, amanhã eu vou mandar um técnico. Eles foram imediatamente para lá. E foram engolidos, né? E salvaram muitas vidas naquele dia, naquela noite fatídica, e aonde eu estou, eu tenho um reconhecimento muito grande com eles, porque são heróis, são pessoas que naquele dia foram responsáveis por inúmeros salvamentos. Muitas pessoas hoje continuam vivendo graças à coragem e ao heroísmo dele. E um terceiro, que é o Ricardo, que passou mais de 120 dias no CTI em coma e que hoje é um milagre de Deus que está com a gente. Então, enfim, vontade de estar atuando, de estar batalhando, de estar junto com vocês, nós vamos ter. Mas a gente pode evitar isso. Sim, não tenha dúvida. A gente poderia ter evitado essas mortes daquelas pessoas e da minha equipe, se a gente começar a entender que se a gente mora num local de risco, Petrópolis tem 5.000 casas, mais ou menos, num risco muito alto. Entre risco alto e muito alto são quase 15.000. É um número muito grande. E às vezes a gente acredita em determinados programas, que são, por exemplo, esse programa Morar Seguro, que era a possibilidade. E a gente ficou muito feliz de estar acontecendo uma remoção de quase 1.000 famílias em Petrópolis. Resolveria? Não resolveria, mas ajudaria muito. Muito. Então a gente nota que alguns programas não vão para frente por uma série de outras características e deixa a gente um pouco triste. Mas, por outro lado, 2014 foi um ano de muitos avanços. O prefeito Rubens Bom Tempo avançou muito, principalmente nas medidas estruturais. Se a gente pegar a quantidade de obras que foram feitas de contenção, de drenagem, foi muito grande. A gente pega, por exemplo, Petrópolis está inaugurando agora um novo modelo de contenção de encosta, que são as barreiras dinâmicas. Quem quiser passar pelo Vale do Carangola vai ver justamente a proteção, que são cabos de aço que se entrelaçam como se fosse uma grande rede, e a partir dali ela recebe uma pedra, alguma coisa, e ele absorve aquela tensão. Então nós estamos colocando ali, é uma obra bonita de se ver lá no Vale do Carangola. Vamos também prestigiar a Capitão Paladino e outras áreas, justamente ali também no Alto da Serra. E a nossa preocupação agora é fazer com que essas obras não parem em 2015, que a gente consiga trazer mais recursos para cá, implementar mais obras e tentar principalmente privilegiar a questão das habitações. O prefeito está com um esforço muito grande agora no Minha Casa Minha Vida. Agora, tu não tem ideia da dificuldade que é de tocar esse programa. Por essa, o Minha Casa Minha Vida, ou Morar Seguro, Morar Feliz,
Nós tivemos um envolvimento bem acentuado com isso, até gostei muito da menina do INEA, da Luciana Vanzan, que tem tentado ajudar, tem buscado, tem tudo isso, entende? Para se dar uma solução para esses problemas. Agora, Coronel, o nosso contra-regra está nos avisando que, infelizmente, nós estamos chegando no final da nossa entrevista, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós poderíamos fazer um programa no campo, vendo essas estações meteorológicas, essas obras de contenção, enfim, até mesmo na sede da Defesa Civil, nós teríamos como levar o nosso querido Kaique lá para fazermos uma gravação? Ou são locais de alta segurança? Não, claro que não, são acessíveis. Pelo contrário, a Defesa Civil se sente honrada, né, em receber. Vai ser muito importante passar isso para a comunidade, para o cidadão que às vezes tem curiosidade, como é que funciona, né, a Defesa Civil, como é que é o centro de operações. Hoje estamos montando também, o prefeito está montando uma sala de crise na Defesa Civil, onde nós temos mais de 20 computadores lá que vão estar logados. Nós temos um mapa tático em vidro, onde você faz manobras estratégicas e táticas. Temos um projetor que projeta. Então, as ocorrências em tempo real ligado ao centro de operações. Então, vai ser muito importante, de repente, um dia acompanhar uma vistoria da Defesa Civil. Eu acho que com certeza vai nos deixar muito felizes. Eu queria a oportunidade, se ainda tiver mais 10 segundos, para fazer um agradecimento. Gostaria muito, né, de agradecer primeiramente a Deus por ter permitido, né, da gente estar conversando hoje, de passar essa mensagem para a população, dizer que é muito importante agora ficar atento à previsão do tempo. Apesar de termos dias de pouquíssimas chuvas, ainda temos um futuro pela frente. Então vai aí a dica da Defesa Civil do Coronel Simão para ficar muito atento à previsão do tempo. Dizer que agora, mais do que nunca, a gente tem que ficar colado, evitar de dormir naqueles quartos próximos ao barranco, que são os primeiros quartos a serem atingidos. E a gente tem registro de óbito justamente naqueles quartos, que são os primeiros ali, coladinho no barranco. Procurar sempre um local seguro, colocar calha nas suas casas, porque a calha ajuda muito, porque essa água do telhado toda ela vai para o barranco. E ainda, né, fazer um agradecimento, né, à minha equipe, agradecer, aproveitar a oportunidade de dizer que realmente para mim eu tenho um orgulho muito grande de comandar esses heróis. Para mim é uma satisfação muito grande de fazer parte da Defesa Civil de Petrópolis e trabalhar com uma equipe tão especializada, tão dedicada, que trabalha diuturnamente. Eles não têm sábado, não têm domingo, não têm feriado. Trabalharam Réveillon, Natal, para poder aumentar a segurança da população e oferecer o melhor serviço. Muito obrigado, senhor. Coronel, eu gostaria de fazer mais uma colocação, uma coisa importante, de um amigo comum nosso querido Coronel Ribeiro Neto, que sempre me disse, na intimidade nossa, eu sou oficial da reserva do Exército, tivemos uma ligação maravilhosa com ele nesses 2 anos, e ele me dizia, eu tenho que estar sempre pronto para poder dar as mãos ao Coronel Simão e juntos com as nossas equipes, sempre frisado, as nossas equipes. Nós, quando ouvimos de um comandante, seja de que área for, falando em nossas equipes, em nossos homens, é uma demonstração de que não estamos sozinhos, estamos em companhia de gente que está lutando com gente, de mãos dadas. E, principalmente, nós vamos mostrar isso, porquanto tudo que nós aqui falamos foi muito bom, mas mostrando é muito melhor. Muito obrigado aos meus queridos telespectadores. Quinta-feira, nossa representação às 10 horas da noite. E, mais uma vez, daqui saímos muito satisfeitos por termos tido esse encontro tão agradável, tão proveitoso. E semana que vem, se Deus assim nos permitir, para mais um encontro conosco, e vamos fazer um trabalho junto com a Defesa Civil para mostrarmos esses heróis no campo de batalha. Boa tarde, queridos telespectadores. Her creation of stars.